Por que a escolha desse livro? Basicamente, Coragem de Não Agradar, a gente veio ouvindo esse livro em audiobook voltando de Campinas para Curitiba. A gente veio semana passada e eu tenho costume de ouvir audiobook em viagens, eu e a Fernanda. E eu achei muito interessante esse livro, principalmente porque eu vejo que muitas pessoas têm o desafio de realmente querer agradar todas as pessoas, na ânsia de querer agradar as pessoas, os outros, acaba impactando negativamente no seu dia a dia. Portanto, a coragem de não agradar fala muito de um contexto tanto filosófico quanto psicológico sobre como a coragem de não agradar é importante no dia a dia das nossas vidas. É um livro que a gente vai passar desde Platão, desde a filosofia, desde a psicologia adleriana, a gente vai falar sobre isso, e é muito conteúdo, conteúdo rico, de valor e que dá para colocar em prática. Conteúdo reflexivo, cada leitura a gente sai com uma reflexão. Portanto, é por isso que a escolha de A Coragem de Não Agradar foi a escolha do primeiro livro, iniciar através desse livro. Eu acredito que a partir desse momento a gente consegue pegar outros livros, mas não há nada mais importante do que a gente ter atitude, e fala muito sobre atitude esse livro, né? E, portanto, esse é o primeiro livro. Oi, Rick, gente. agora sim, estamos aí. Pois Agora, é, o bora MEC lá. com as suas solicitações de atualização constante e seus problemas que surpreendem. Até ontem ele funcionava normal, aí hoje ele resolveu não funcionar, aí de repente ele funciona, amanhã ele não funciona de novo, e assim a gente vai. Peço desculpas a todos aí. A gente fez todos os testes, até ensaiamos aí como fazer o bate-bola aí e tudo mais, só que é o famoso delay e as atualizações que o MEC estavam pedindo aqui atrapalharam um pouquinho, mas enfim, Mas é ao nada vivo, né? Ao como. vivo é isso mesmo. Acontece. Importante que a gente está aqui, reunido, em prol dessa leitura. E eu estou muito contente de vocês estarem aqui. Eu acredito que vai ser uma leitura muito gostosa aí. Depois a gente vai ter um tempo de reflexão. Então, bora lá, já que atrasamos sem mais delongas, 7h45. Vamos ler o livro A Coragem de Não Agradar. Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Aqui a gente já dividiu, tá? Então eu irei fazer o filósofo aqui no caso, e o Rick, como tem muito mais experiência como diretor de dublagem e dublador, vai ler a maior parte do texto pra gente como o jovem. Nota dos autores. Sigmund Freud, Carl Jung e Alfred Adler são gigantes no mundo da psicologia. Este livro é uma destilação das ideias e dos ensinamentos filosóficos e psicológicos de Adler, na forma de um diálogo narrativo entre um filósofo e um jovem. As teorias de Adler têm ampla base de aceitação na Europa e nos Estados Unidos e apresentam respostas simples e diretas à seguinte questão: como ser feliz? A psicologia adleriana talvez detenha a chave desse segredo. Agora, vamos acompanhar o jovem e nos aventurar além da porta. Na periferia da cidade milenar vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi visitar o filósofo para conversar sobre o assunto. Ele achava o mundo um lugar carregado de contradições e, a seus olhos ansiosos, qualquer noção de felicidade era completamente absurda. Introdução. Jovem. Você acredita mesmo que o mundo é um lugar simples? Sim, este mundo é espantosamente simples, assim como a própria vida. Esse é um argumento idealista. Perdão. Esse é um argumento idealista? Ou você está falando de uma teoria viável? Ou seja, está dizendo que todos os problemas que você, eu ou qualquer um enfrenta na vida são simples? Sim, isso mesmo. Tudo bem. Mas me deixa explicar por que decidi fazer essa visita. Primeiro, quero debater esse assunto com você até me dar por satisfeito. E depois, se possível, quero fazer você refutar sua própria teoria.
Muito bem, meu jovem. Já ouvi muita coisa a seu respeito. As pessoas dizem que existe um filósofo excêntrico morando aqui e que os ensinamentos e argumentos dele são difíceis de ignorar. Segundo ele, as pessoas podem mudar. O mundo é simples e todos podem ser felizes. Foi isso que eu vi, mas acho que esse ponto de vista um tanto descabido, por isso quis confirmar pessoalmente. Se eu considerar que você disse algo absurdo, vou apontar e corrigir. Mas você não vai ficar irritado, vai? Não, eu ficarei feliz com essa oportunidade. Eu venho querendo ouvir as ideias de um jovem como você e aprender o máximo possível com o que puder me contar. Obrigado. Eu não pretendo rejeitar logo de cara tudo o que você tem a dizer. Eu vou levar seus pontos de vista em consideração e pensar a respeito. Vou... Você afirma que o mundo é simples e a vida também. Mas essa tese só pode ter um mínimo de verdade se for dita por uma criança. As crianças não têm obrigações óbvias, como pagar impostos ou trabalhar. São protegidas pelos pais e pela sociedade e podem passar dias e dias sem qualquer preocupação. Podem imaginar um futuro eterno e fazer o que quiserem. Não precisam encarar uma realidade sombria, pois têm os olhos vendados. Então, para elas, o mundo deve ser mesmo simples. O problema é que, à medida que a criança amadurece e se torna adulta, o mundo revela a sua verdadeira natureza. Em pouco tempo, ela vai descobrir como as coisas são de verdade. Sua opinião vai mudar e ela passará a ver apenas impossibilidades. Aquela visão romântica acaba sendo substituída pelo realismo cruel. Entendi. Interessante. E isso não é tudo. Quando crescer, a criança vai se envolver em relacionamentos complicados e receber todo tipo de responsabilidades. É assim que a vida será para ela no trabalho, em casa ou em qualquer papel que assumir na sociedade. Nem preciso dizer que ela se conscientizará de vários problemas sociais que não compreendia na infância, como a discriminação, a guerra e a desigualdade. Quando se der conta dessas coisas, não será capaz de ignorá-las. Eu estou errado? Soa correto para mim. Por favor, continue. Se ainda vivêssemos numa época em que a religião predominava, a salvação poderia ser uma opção, porque os ensinamentos divinos eram a verdade do homem e significavam tudo. Só precisávamos obedecer aos ensinamentos e, consequentemente, tínhamos pouco em que pensar. Mas a religião perdeu o poder e agora não existe mais uma crença real em Deus. Como não temos mais nada em que confiar, estamos cheios de ansiedade e dúvidas. Cada um vive por si. Assim é a sociedade de hoje. Por isso, considerando tudo que eu disse e sabendo que somos controlados por essa realidade, por favor, me responda. Como você pode continuar afirmando que o mundo é simples? Eu não mudo nada do que eu disse. O mundo é simples e a vida também. Como assim? Qualquer um vê que o mundo é um caos, cheio de contradições. Mas isso não acontece porque o mundo é complicado. Acontece porque você está transformando o mundo em algo complicado. Estou? Não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo, ao qual damos sentido. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo e impossível de compartilhar com qualquer pessoa. Como isso é possível? Você e eu estamos vivendo no mesmo país, na mesma época, e estamos vendo as mesmas coisas. Sim, mas preste atenção. Você já bebeu água que acabou de ser tirada do poço? Sim, já faz muito tempo. Havia um poço na casa da minha avó, no interior. Eu lembro que gostava de beber aquela água fresquinha nos dias quentes de verão. Você já deve saber que a água do poço permanece praticamente o ano inteiro na mesma temperatura, 18 graus. Mas quando você bebe água no verão, ela parece fresca. Já quando bebe água no inverno, ela parece morna. Embora seja a mesma água aos mesmos 18 graus que marca o termômetro, sua sensação varia de acordo com a estação do ano.
Isso é uma ilusão causada pela mudança de temperatura ambiente. Não, não é uma ilusão. Para você, naquele momento, o frescor ou o calor da água é um fato inegável. É isso que significa viver em um mundo subjetivo. A maneira como vemos as coisas é tudo. Nesse momento, o mundo lhe parece um caos complicado e misterioso, mas se você puder mudar o seu modo de pensar, ele parecerá simples. Não se trata de como o mundo é, mas de como você é. Como eu sou? Imagino que, para você, é tão natural enxergar o mundo através de óculos de sol que tudo acaba parecendo escuro. Se é isso, em vez de lamentar a escuridão do mundo, você poderia tirar os óculos. Talvez o mundo pareça terrivelmente brilhante e você acabe fechando os olhos sem querer. Ou talvez queira colocar os óculos de volta. Mas será que consegue tirá-los para começo de conversa? Consegue olhar direto para o mundo, sem filtro? Você tem essa coragem? Coragem? Sim, é uma questão de coragem. Hum, tudo bem. Posso fazer um monte de ressalvas a isso, mas tenho a impressão de que é melhor deixar para depois. Por ora, eu prefiro confirmar. Você está sugerindo que as pessoas podem mudar. É isso? Se eu posso mudar, o mundo mudará e voltará a ser simples. Claro que as pessoas podem mudar e, assim, encontrar a felicidade. Todas as pessoas, sem exceção. Absolutamente nenhuma exceção. E todas podem encontrar a felicidade agora mesmo. A conversa está ficando interessante. Já tenho muitos questionamentos para fazer. Eu não vou fugir nem esconder nada. Vamos discutir tudo com calma. Então você acredita que as pessoas não conseguem mudar? Exatamente. Na verdade, eu mesmo sofro por não conseguir mudar. E ao mesmo tempo você gostaria de conseguir. Claro, se eu conseguisse mudar, se pudesse recomeçar minha vida, eu daria o braço a torcer e me ajoelharia aos seus pés com o maior prazer. Mas, no fim, talvez seja você quem acabe se ajoelhando diante de mim. Tudo bem. Nossa conversa vai ser ótima. Você me faz lembrar de mim mesmo na época de estudante, quando eu era um jovem, audacioso em busca da verdade, percorrendo a cidade atrás de filósofos. Sim, estou à procura da verdade, a verdade sobre a vida. Nunca senti necessidade de ter discípulos e nunca os tive. Porém, desde que me tornei um estudioso da filosofia grega e mais tarde entrei em contato com outra filosofia, sinto que no fundo venho esperando há muito tempo pela visita de um jovem como você. Outra filosofia? Qual? Bem, o gabinete é logo ali. Entre. Será uma longa noite. Eu vou fazer um café. A primeira noite. Negue o trauma. O jovem entrou no gabinete do professor e sentou-se, relaxado, numa cadeira. Por que estava tão determinado a rejeitar as teorias do filósofo? Suas razões eram claras. Ele não tinha autoconfiança, situação que surgiu quando ainda era novo e foi se agravando devido aos sentimentos de inferioridade. Sentia vergonha do seu passado, de seu histórico acadêmico e de sua aparência física. Além de tudo, o jovem parecia incapaz de apreciar a felicidade alheia e vivia se lamentando. Para ele, as alegações do filósofo não passavam de fantasia. O terceiro gigante, desconhecido. Agora há pouco você falou em outra filosofia, mas ouvi dizer que sua especialidade é a filosofia grega. Sim, a filosofia grega tem sido fundamental na minha vida desde a adolescência, sobretudo os grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles. Atualmente estou traduzindo uma obra de Platão e espero passar o resto da vida estudando o pensamento grego clássico. Então, qual é a outra filosofia? É uma escola de psicologia criada pelo psiquiatra austríaco Alfred Adler, no início do século XX. Costuma ser chamada de psicologia adleriana ou psicologia individual.
imaginei que se interessasse por psicologia. Eu não conheço bem os caminhos percorridos por outras escolas, mas posso afirmar que a psicologia adleriana está completamente alinhada com a filosofia grega e que é um vasto campo de estudo. Conheço um pouco da psicologia de Freud e Jung. É um campo fascinante. Sim, Freud e Jung são muito famosos. Adler foi um dos membros originais da Sociedade Psicanalítica de Viena, comandada por Freud. Suas ideias contrariavam as de Freud. Por isso, ele se separou do grupo e propôs uma psicologia individual, baseada em suas teorias originais. Então, Adler foi discípulo de Freud? Não, não foi. Muita gente pensa isso, mas está errado. Precisamos desfazer essa ideia. Em primeiro lugar, Adler e Freud eram mais ou menos da mesma idade e estavam em pé de igualdade como pesquisadores. Quanto a isso, Adler foi bem diferente de Jung, que reverenciava Freud como uma figura paternal. Embora a psicologia costume ser associada apenas a Freud e Jung, Adler é reconhecido como um dos três gigantes nesse campo de estudos. Entendi. Eu deveria ter estudado mais a respeito dele. É natural que não tenha ouvido falar em Adler. Como ele mesmo disse, pode chegar o tempo em que ninguém lembrará meu nome. As pessoas podem até esquecer que nossa escola chegou a existir. Mas ele não se importava. Com isso, queria dizer que, se suas teorias fossem esquecidas, seria porque suas ideias haviam superado os limites da área de estudos e se tornado comuns. Uma sensação compartilhada por todos. Por exemplo, Dale Carnegie, que escreveu os best-sellers Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, referiu-se a Adler como um grande psicólogo que dedicou a vida a pesquisar o ser humano e suas habilidades latentes. A influência de Adler está claramente presente em todos os textos de Carnegie. Grande parte do conteúdo de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, lembra muito as ideias de Adler. Em outras palavras, em vez de ser uma área de estudos delimitada, a psicologia adleriana é aceita como um ponto culminante das verdades e do entendimento humano. No entanto, dizem que as ideias de Adler estavam 100 anos à frente de seu tempo, e até hoje não conseguimos compreendê-las plenamente, de tão revolucionárias que eram. Então, suas teorias não se desenvolveram apenas com base na filosofia grega, mas também na psicologia adleriana? Isso mesmo. Tudo bem. Mas você é filósofo ou psicólogo? Sou filósofo, vivo a filosofia. Para mim, a psicologia adleriana é uma forma de pensamento alinhada com a filosofia grega. E isso é filosofia. Certo. Vamos começar. Bom, pessoal, conforme nos comprometemos aqui, não vou estender mais a nossa leitura, porque já são 8 horas da manhã. Acredito que muitos vão iniciar o dia de hoje, de vocês, então eu vou me ater a lermos até as 8, conforme a gente falou. Bom, gente, aproveitando que estamos numa sala de Zoom, digam aí, alguém teve algum insight, alguma informação que pensou, que veio à mente quando a gente estava aqui lendo e gostaria de compartilhar com a gente? Se sim, pode abrir a tela, pode compartilhar o áudio aí. Afinal, a gente está no Zoom. No YouTube a gente não ia poder fazer isso, mas aqui a gente pode. Margot tá mexendo ali, ela quer falar alguma coisa, Margot? O teu áudio. Aí, pode falar. Está fechado o mic, Margot. Fala alguma coisa. Não estamos te ouvindo. No cantinho esquerdo da sua tela, provavelmente tem uma opção de conectar áudio. Está conectado? Sim, mas ela não está sendo ouvida. Você tem um chat que você pode comentar aqui também, por texto, se você não estiver conseguindo falar, que é o chat das mensagens ali. Eu vou passar o meu insight. Eu acho, óbvio que é uma introdução aqui, né? A gente leu apenas 22 páginas, paramos na página 22, para quem está com o livro na mão ou quem está acompanhando de outras formas aí. E eu acho muito interessante a forma como ele traz um assunto que, de certa forma, é complexo,
Porque aqui a gente entra em Platão, aqui a gente entra em psicologia adleriana, e de uma forma que ele traz em um contexto através desse diálogo entre um filósofo e entre um jovem que fica muito interessante, muito gostoso de ler, dá vontade de ficar mais tempo. Aqui a gente tem que parar, óbvio, a gente tem que viver os nossos dias aí, começar a trabalhar hoje, mas é muito interessante a forma como ele traz todo o conteúdo aqui. E ele já começa a pincelar nessas 22 páginas um pouco do que a gente vai ver nos próximos dias de leitura, que é falando um pouco sobre todo esse contexto, tanto da filosofia como psicologia, e como isso impacta, mas já deu um sentido ali, né, do mundo. Como as pessoas veem o mundo, por qual ótica as pessoas veem esse mundo. E isso é muito massa, porque realmente, se a gente pudesse trocar os nossos óculos, nosso campo de visão, colocar o nosso óculos em uma outra pessoa, para que ela pudesse ver da mesma forma que nós vemos, já seria muito interessante. Agora, o desafio do ser humano, no meu ponto de vista, é conseguir executar isso. Fazer isso é muito difícil, que é empatia, que é se colocar no lugar do próximo, ou se colocar muitas vezes não no lugar do próximo, mas sim em outro campo de vista, e não só aquele que está enraizado. É muito louco isso. Margot comentou aqui, a maneira como vemos as coisas é tudo. De fato, essa frase ela define muito, né, um pouco do que a gente leu. A Dani também ali, ó, vou comentar aqui. Achei a leitura interessante. O que me chamou a atenção na introdução foi a forma. A vida simples de acordo com as estações que o ser humano vivencia. Olha que legal, muito legal, Dani. Oi, Yuri, bom dia. Bom dia, tudo bom, Will? Tudo bom? William, tudo bom? Cara, achei, para trazer uma contribuição, achei muito legal, muito interessante é, a questão, acho que é um código nessa perspectiva da gente ver o mundo de acordo com os nossos olhos, né? Acho que tudo é uma refração e tudo é um espelho do que a gente é, do que a gente está vivendo, das emoções que estão acerca da gente e como isso se reflete nas nossas ações, nas pessoas que a gente lida ao longo do dia. Mas eu achei particularmente muito interessante porque eu morei em Viena, e no período que eu morei lá, sempre existiu um pouco esse embate entre esses dois grandes psicólogos. Eu não sabia que o livro ia trazer o Alfred. Achei muito legal, muito legal. Agora estou curioso nos próximos dias aí, ver como é que esse raciocínio vai se colocar, porque eu tive no apartamento do Freud, foi uma Legal, experiência louca, depois a gente pode até trazer um pouco. Então massa. eu quero que o lado, ou esse outro lado agora me traga uma visão que não seja do óculos escuro, que eu tive uma visão bem do óculos escuro quando eu estive lá no Freud. Muito interessante, que massa, cara. Que massa, que legal complementar, né, com essas informações e saber que você foi lá e fez uma visita presencial, né? Então a gente está falando de uma coisa que está sendo estudada, que a gente vai estudar durante os dias, que você foi lá. Eu acho que sim, você pode trazer muita informação, né, de como foi essa visita lá. A gente pode manter até mais fluido, com mais informações aí, principalmente da tua parte, já que vivenciou isso aí. Massa. Margot, o teu áudio voltou. Está me ouvindo agora? Agora sim. Ai, bom dia! Que bom. Eu coloquei essa observação é, em relação à maneira como vemos as coisas ser tudo, né? É o significado que nós damos, né? Tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, tem uma repercussão dentro de nós, porque nós damos um significado. E essa é uma grande chave, né, para a vida. De acordo com o momento que eu estou, de acordo com as minhas crenças, de acordo com o meu aprendizado, de acordo com o meu sentimento na hora, o meu pensamento, ele elabora algo e que eu dou um significado. Isso pode refletir naquilo que eu sinto e na forma como eu me comporto, ou seja, a minha reação, ela pode estar diretamente ligada ao significado que eu dou. Então, a maneira que vemos as coisas, né, é tudo. De fato, eu concordo. Massa. Muito bom, gostei bastante, gostei bastante. Maravilha. Adorei o seu insight aí. É isso mesmo.
Bom, pessoal, 87, eu vou fazer um pedido para vocês aqui. Como vocês veem, o grupo tem o dobro de pessoas do que temos aqui. E é normal. Eu, antes de começar aqui, ainda mais com essa situação do ao vivo que rolou e tudo mais, perde, as pessoas acabam falando, ah, meu, não vou. E tá tudo bem, faz parte, né? Eu tô contente de vocês que estão aqui estarem aqui para a gente poder fazer essa troca. Isso aqui é muito legal. Se tivesse uma pessoa aqui, já seria muito valoroso, né? Porque é uma troca, é troca de conhecimento, é insight, é ler, né? E ter alguém para trocar ideia sobre a leitura. E para mim isso é muito prazeroso e valoroso, por sinal. Mas eu acredito que cabe a nós também estimularmos as outras pessoas para que elas possam, no próximo encontro, amanhã, às 7h30 da manhã, e eu acho que a gente vai fazer por aqui, por sinal, para ficar mais legal. Acho que aqui tem mais interação até, eu consigo ver o rosto de vocês, vocês conseguem ver, a gente tem uma troca aqui mais fluida do que no YouTube. Então, acho que esse primeiro vai ficar por aqui nos próximos. A minha sugestão, Yuri, então... Pode falar, Rick. só fazer um comentário sobre o que você falou sobre a continuidade. Foi o primeiro contato que eu tive com o livro. Vai ficar cada vez mais interessante mesmo, porque o autor foi genial numa coisa que ele fez ao colocar o jovem. O jovem não é só um questionador, ele faz um resumo do que o filósofo está dizendo. Porque como é muito complexo, então ele vem fazendo, o filósofo, ele vai fazendo um resumo e vai te deixando, ah, tá, então é isso mesmo que eu estou entendendo, e não vai deixando se perder nada. Então, provavelmente, a gente vai acompanhar o livro todo sem perder as reflexões do filósofo, aí vai ser bem legal. Perfeito, de fato. Isso é muito bom, né? Traduz, resume na hora que ele vai fazendo os fechamentos, né? E vai fazendo uma assimilação, exatamente de um assunto que relativamente complexo, que ele simplifica, né? Pela forma como foi passado, de fato. Alguém quer dar mais algum comentário aí, pessoal? Que eu já comecei a falar e não abri. Se alguém quiser, ou pode abrir a câmera aí, ou comentar ali, a gente lê o comentário e fala aqui. Se não tiver, eu discorro aqui, continuo. Não? Perfeito. Então, pessoal, eu falei que cabe a nós estimularmos essas outras pessoas que não participaram. Então, o que eu vou pedir para vocês? A gente vai fechar a reunião às 8h10 agora, já estamos no encerramento da nossa leitura matinal. E eu vou pedir para vocês deixarem o insight que vocês tiveram com a leitura desse livro. Apenas isso. Então, vocês todos estão no grupo. No grupo, vocês deixam lá, eu vou abrir, né? Vocês, por hora, não podem comentar, mas eu vou abrir esse grupo ali. E quando eu abrir esse grupo, eu vou deixar o meu insight e cada um de vocês pode deixar daí os insights de vocês para o quê? Estimular para que as pessoas leiam os insights que vocês tiverem e falem, puta, eu perdi, eu podia estar lá, podia ter, né, aprendido isso, tido esse insight e eu não tive, porque eu não estava presente. Então, acho que cabe a nós também estimularmos para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, contribuir aqui com a gente e aprender também junto com a gente. Beleza? Faz sentido para vocês? Show de bola? Posso contar aí com esses insights? Maravilha, turma. Prazer enorme estar aqui no dia 1, primeiro dia de leitura matinal no Clube da Leitura. E amanhã a gente tem encontro às 7h30 da manhã até às 8h com insights, como foi o dia de hoje. Deixe seu comentário lá, por gentileza, no grupo do WhatsApp. Vamos estimular. Bora ler junto. Fechou? Um abraço.